encerrado mais uma exposição de um livro, né, o livro de Oséias. O pastor Sami encerrou o livro de Oséias na semana retrasada. O pastor Fernando pregou o livro de Tito, né, de maneira avulsa. E nós vamos voltar à exposição sequencial no livro de Colossenses agora. Hoje nós vamos meditar no capítulo 1, do verso 1 ao verso 12 do livro de Colossenses. E antes de adentrarmos especificamente aos versos que estão aqui para meditarmos neles e buscarmos pelo Espírito Santo um aprofundamento do que a palavra do Senhor diz, é importante nós destacarmos algumas características do livro, alguns contextos, né, interessantes aqui, para nós entendermos o todo. É muito importante quando nós entramos na exposição da palavra do Senhor em um livro específico, que nós conheçamos quem é o autor do livro, quem é o destinatário do livro, a quem o autor está se dirigindo, qual é o assunto principal do livro, qual é a ênfase principal, o porquê daquela escrita, o porquê daquela epístola. Então é importante nós meditarmos um pouco sobre o livro de Colossenses. Por que o apóstolo Paulo escreveu essa epístola aos crentes em Colossos, certo? A data que nós podemos fixar aqui, algo próximo disso, é que essa epístola foi escrita no ano 60 depois de Cristo, tá? O ano 60 depois de Cristo, enquanto o apóstolo Paulo ele estava na sua prisão domiciliar em Roma. Nós fomos expostos aqui ao livro de Atos, né, e vimos que o apóstolo Paulo, por conta da pregação do Evangelho, ele estava sofrendo com algemas, ele estava preso, né, de maneira injusta, por falsas acusações do Sinédrio, e mesmo preso, ele ainda estava produzindo textos, e uma das epístolas que ele produz em Roma, ainda preso, é a epístola aos Colossenses, certo? Nós podemos destacar aqui que Epáfras, que vai ser citado aqui como ministro de Cristo, aquele que pregou o Evangelho para os Colossenses, foi alguém que esteve próximo do apóstolo Paulo, e podemos aqui concluir próximo na prisão. Provavelmente Epáfras visitou o apóstolo Paulo enquanto ele estava preso em Roma, na sua prisão domiciliar, certo? Ele não estava em um cativeiro romano, mas estava pagando aluguel onde ele morava e estava preso domiciliarmente, né? A igreja em Colossos, ela foi plantada por Epáfras. Nós vamos ver aqui no início da epístola, no capítulo 1, Epáfras, o ministro de Cristo. Provavelmente Epáfras ele recebeu o Evangelho quando o apóstolo Paulo, em Atos 19, pregava em Efésios. Se os irmãos tiverem a oportunidade de colocar um mapa no Google, colocar Éfeso, Coríntios, vai aparecer um mapa de acordo com o que era naquela época, né, geograficamente falando. E os irmãos vão ver que tem uma região chamada Galácia, região da Galácia. Nós temos mais abaixo, perto do Mediterrâneo, Éfeso, e descendo um pouquinho para mais perto do Mediterrâneo, nós temos Colossos, que é a cidade que nós vamos ouvir, certo? A respeito. O apóstolo Paulo ele não pregou em Colossos, ele não pisou em Colossos, mas ele pregou por cerca de 2 anos em Éfeso. E a tal ponto que em Atos 19, verso 10, vai dizer que o apóstolo Paulo pregando por 2 anos, até que todos os habitantes da Ásia ouvissem a respeito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos concluir que Epáfras, os cristãos em Colossos, eles ouviram a pregação do Evangelho em Éfeso. E depois de receber a instrução por meio do Espírito Santo da pregação do Evangelho, Epáfras, o ministro de Cristo, vai para Colossos e lá ele anuncia o Evangelho e começa uma igreja naquele local, que nós vamos ver que o apóstolo Paulo tem muito carinho e muito amor por aquele projeto, né, que tem crescido e dado frutos. O autor, como nós vimos, é o apóstolo Paulo. Aqui ele cita no verso 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, certo? Por mais que ele cite aqui Timóteo, nós não podemos concluir que Timóteo é o autor da epístola. Essa epístola é uma epístola paulina, e Timóteo ele está assessorando o apóstolo Paulo, ele está acompanhando o apóstolo Paulo, mas ele não escreve a epístola, ele não é o autor da epístola, certo? Então nós temos como autor o apóstolo Paulo e como companheiro e assessor Timóteo, que acompanhou Paulo por diversas vezes enquanto ele pregava o Evangelho nas suas viagens missionárias. Nós vimos então a data e a ocasião, nós vimos o autor, que é Paulo, e nós vamos ver o destinatário. Quem são os destinatários dessa carta? O apóstolo Paulo diz que todos os crentes
né, todos os santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Esses são os destinatários da mensagem de hoje, da Epístola dos Colossenses. Nós sempre, quando expomos a respeito das epístolas, nós temos na interpretação que existe aquele destinatário direto, que é o destinatário principal da epístola, mas nós entendemos que a palavra inspirada de Deus não se prende àquela época e àqueles destinatários diretos, mas pela eficácia do Espírito Santo, essa palavra, as palavras aqui elas são dirigidas para todos em todo o tempo. Nós vamos ver isso no encerramento da epístola de aos Colossenses, que o apóstolo Paulo fala que ela deveria ser lida por outras igrejas também, assim como a igreja de Colossenses deveria ler a epístola à Laodiceia, né? Então nós vamos ver que é muito amplo, né, os destinatários. E depois nós vemos o autor destinatário, o porquê do apóstolo Paulo escrever essa epístola aos Colossenses. O que motivou o apóstolo Paulo a escrever isso, né? Nós vamos ver que a igreja em Colossos ela estava sofrendo diversos ataques quanto ao genuíno evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver que, infelizmente, por causa desses sofismas, desses falsos ensinos, a igreja e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, aquele verdadeiro evangelho simples, genuíno e profundo, ele estava sendo minado. E o apóstolo Paulo, depois de receber informações e relatos de Epáfras sobre a condição da igreja e sobre como ela estava sofrendo, ele se viu, claro, instruído pelo Espírito Santo, provocado pelo Espírito Santo, a escrever admoestações para o povo em Colossos. Então a ênfase aqui do texto, a mensagem principal é reafirmar verdades fundamentais sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, reafirmar verdades essenciais sobre a morte, a obra de Cristo e a pessoa de Cristo, certo? Essa é a ênfase do texto. Infelizmente, depois de receberem o Evangelho de Cristo, muitos cristãos em Colossos estavam dando ouvidos a sofismas, a falsos ensinos, e estavam perdendo de vista o centro que era Cristo e o seu Evangelho, capaz de salvar todo aquele que nele crê. Então o apóstolo Paulo vai enfatizar a questão dos falsos ensinos e reafirmar as verdades fundamentais que envolvem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos então agora ir ao próprio texto. Nós vamos ler do capítulo 1, do verso 1 até o verso 12. Assim diz a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor do Espírito. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Até aqui, irmãos, vamos iniciar então agora a exposição de cada verso, pela graça do Senhor, para nós entendermos o que Deus tem a nos falar por meio da sua palavra. Nós vemos já no início aqui da epístola, no seu prefácio,
o apóstolo Paulo, ele inicia enfatizando a sua credencial. Ele inicia a carta falando: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Nós devemos entender aqui, por isso que é importante nós entendermos o contexto da epístola, porque a epístola Paulo escreve por conta dos ataques à doutrina verdadeira, fiel e genuína do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como existem homens sofistas com vãs filosofias que estão com falsos ensinos atacando a igreja de Cristo, o apóstolo vê como necessidade, na hora de escrever sua epístola, de enfatizar sua autoridade. Ele coloca apóstolo de Jesus Cristo, apóstolo de Cristo Jesus, e ele coloca uma característica que é mais por vontade de Deus. Isso nos remete a Atos, se os irmãos puderem abrir, a Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. O apóstolo Paulo está dizendo que ele não almejou o apostolado. O apóstolo Paulo está dizendo que não foi por méritos que ele se tornou apóstolo, mas foi por vontade de Deus. Deus, na sua providência, chamou o apóstolo Paulo, nós conhecemos como apóstolo fora do tempo, né, o último apóstolo que viu Cristo, e nós entendemos que foi um chamado divino, e a autoridade que ele carregava de representação de Cristo, de representante de Cristo, era a decorrência desse chamado de Deus. E lá em Atos capítulo 9, nós vemos que, logo no começo, do capítulo, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se aos sumos sacerdotes e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Nós vemos que o apóstolo Paulo, logo no verso, ainda respirava ameaças contra os cristãos. Ele estava indo a caminho de Damasco para trazer crentes, fiéis seguidores do Senhor Jesus Cristo, presos para o sinédrio julgar e aplicar a pena. Nós vimos que o apóstolo Paulo, ele consentiu com a morte de Estevão, que foi apedrejado de maneira injusta por afirmar a fé em Jesus Cristo. Então nós temos aqui, por toda a história que envolve o apóstolo Paulo, nós vamos ver aqui que a ênfase que o apóstolo Paulo sempre dá à graça de Deus e não ao mérito humano. Isso vai ser enfatizado já no início da epístola. Ele está dizendo que ele não almejou o apostolado, ele não planejou isso, ele não estudou para ser apóstolo, mas é uma vocação divina. Deus, na sua providência, mediante o seu beneplácito da sua vontade, decidiu chamar um perseguidor e torná-lo perseguido pelo Evangelho, em razão do Evangelho. Nós vemos então que, por vontade de Deus, o apóstolo Paulo, agora, como com esse ofício oficial, representante de Cristo, está utilizando essa autoridade outorgada por Deus para estar escrevendo essa epístola e reafirmando doutrinas essenciais que envolvem o Evangelho de Deus. Ao lado de Paulo está o seu companheiro de viagem, Timóteo, que nós vimos lá na exposição de Atos 19, que Timóteo acompanhou Paulo por diversas regiões, acompanhando inclusive os seus sofrimentos, né, e também vendo as maravilhas que estavam sendo feitas no anúncio do Evangelho. Nós vemos isso em Atos 19, como eu disse aqui, que é quando o apóstolo Paulo está em Éfeso anunciando o Evangelho. Nós temos Timóteo já acompanhando o apóstolo Paulo lá também. No verso 2, após se identificar o seu companheiro, Timóteo, companheiro de viagem, também companheiro de escrita aqui na epístola, ele direciona o destinatário. A epístola, ela se dirige aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Veja, o apóstolo Paulo, ele não está escrevendo para qualquer um de forma indiscriminada. O apóstolo Paulo não está direcionando a sua carta para qualquer pessoa que mora em Colossos, e nem para qualquer pessoa que frequenta a igreja.
Ele está dizendo que essa carta, inspirada pelo Espírito Santo, vindo da parte de Deus, porque ele era o apóstolo, representante de Cristo, que tinha credencial divina, ele está dizendo que essa carta se dirige àqueles que são santos, aqueles que foram separados pela Trindade, aqueles que foram separados por Deus na salvação. E não somente esses que foram separados, mas também os fiéis. É só um inseto, irmão, não vai mover nem. Vamos voltar à concentração então. Então a palavra de Deus se dirige aos santos e fiéis, né? Santos, como eu disse aqui, aqueles que foram separados por Deus, aqueles que foram adotados por meio do sangue de Cristo, e fiéis, porque aqueles que foram chamados para uma fidelidade. O Deus que chama e que dá o seu filho por conta disso, ele exige da parte dos seus filhos também um compromisso. Ele chama os homens, os crentes, à fidelidade, à obediência. Então essa carta se dirige aos santos e os separados e se dirige àqueles que são fiéis, irmãos em Cristo. Ou seja, exclui-se daqui aqueles que não são fiéis, aqueles que não estão comprometidos com Cristo e com o seu Evangelho, que já estão com seus ouvidos e o seu coração já inclinados para os falsos ensinos. Eles não têm compromisso com a verdade, eles estão infiltrados na igreja em Colosso, e para eles não se dirige essa epístola. O apóstolo está preocupado com aqueles santos, com aqueles irmãos em Cristo Jesus, que se encontram em Colosso. Ele fala que depois de anunciar o destinatário, ele anuncia também graça e paz a vós outros, da parte de Deus, o nosso Pai. É interessante aqui porque esse é um termo muito comum, né, para a gente aqui nas igrejas, graça e paz. A gente sempre anuncia, né, graça e paz, graça e paz. E a gente acaba não refletindo sobre a profundidade do que significa essa expressão graça e paz a vós outros. Quando nós entendemos que Paulo está falando aqui, Paulo está anunciando graça da parte de Deus e também paz da parte de Deus, nós devemos entender biblicamente o que é a graça. A graça é o favor imerecido da parte de Deus. É toda misericórdia, amor, favor que envolve a salvação para pecadores que não merecem isso. Paulo está anunciando graça, essa graça merecida vindo da parte de Deus. E não somente a graça, mas também a paz. E quando nós entendemos paz, é aquela paz que a Bíblia nos diz que é a paz que excede todo entendimento. É aquela paz que, mesmo diante da aflição, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da perseguição, nós, com certeza, esses irmãos sofreram isso, muito mais do que nós, a igreja primitiva, sendo plantada em Colossos, com certeza ela estava sofrendo, e o apóstolo Paulo está falando, anunciando paz a eles, a paz vindo da parte de Deus, o nosso Pai. Nós vamos ver aqui no decorrer da epístola, que nesse início, nesses primeiros versos, até o verso 12, Paulo está dando uma ênfase a uma pessoa da Trindade, que é o Deus Pai. Mas nós não devemos interpretar isso no sentido que a graça, que a paz e que outros atributos comunicáveis não vêm também da parte de Cristo, já que Ele também é Deus. O apóstolo, propositalmente, ele está aguardando o momento oportuno para focar na pessoa de Cristo. Como nós vimos aqui, a ênfase do apóstolo Paulo é reafirmar a obra de Cristo e a sua pessoa. Por enquanto, na sua introdução, ele está trazendo a ênfase à questão do Pai, Deus Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir do verso 13 em diante, que nós vamos ver no próximo domingo, ele vai iniciar a sua ênfase na pessoa de Cristo. Certo? A outra pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, não entenda que essas questões aqui só decorrem de Deus Pai, não decorrem do Deus triuno.
A graça, a paz, a salvação decorre do Pai, do Filho e do Espírito. 3 pessoas, um só Deus, uma só substância, os 3 onipotentes, os 3 salvam, mas nós temos na economia da salvação os papéis, que envolve o Pai que elege, o Filho que morre, o Espírito Santo que aplica a obra do Filho nos eleitos para justificá-los. Então nós temos a economia da Trindade no aspecto da salvação, mas tudo mais as 3 pessoas, um só Deus, certo? Depois de anunciar então nesse prefácio os seus destinatários, o autor da carta, a graça e a paz decorrente da parte de Deus Pai, o apóstolo Paulo então inicia agora versos que vão enfatizar ações de graças a Deus pela vida dos colossenses, pela igreja em Colossos. Nós vamos ver a partir do verso 3 então até o verso 8 que o apóstolo Paulo ele começa a render graças. Nós devemos entender que o apóstolo Paulo ele está agora inspirado pelo Espírito, ele está escrevendo essa epístola que vai ser direcionada aos colossenses e ele está relembrando, inspirado por Deus, da vida de cada cristão lá em Colossos. E o apóstolo Paulo, ao mesmo tempo que ele iniciou a sua carta no prefácio e continua escrevendo, agora ele escreve dando ações de graças pelo que Deus está fazendo em Colossos. Ele agradece ao Senhor porque a fé lá está frutificando, a fé verdadeira. E o apóstolo Paulo começa sempre, verso 3, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, novamente a ênfase que eu falei no Pai, Deus Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tens para com todos os santos. O apóstolo Paulo ele rende graça desde que eles ouviram, ele e Timóteo, sobre a fé deles em Cristo Jesus e do amor que eles têm uns pelos outros, ou seja, por todos os santos, todos os demais cristãos. E aqui é um ponto importante para nós trabalharmos, né? O apóstolo Paulo, nós vemos isso em Efésios capítulo 2, quando o apóstolo vai falar a respeito da salvação. Ele fala que a salvação não é por obras, mas é por graça, é mediante a fé em Cristo Jesus. Ele vai falar que essa fé é dom de Deus, é presente de Deus. Então Paulo está recebendo relatos de Epáfras e de outros cristãos em Colossos, e ele está dando graças a Deus porque ele sabe que o que está acontecendo lá, ou seja, a fé deles em Cristo Jesus e o amor crescente uns pelos outros, não decorrem deles. O apóstolo Paulo está agradecendo a eles. Vocês, elogio vocês, agradeço vocês pela fé em Cristo, né? Parabéns, vocês estão amando uns aos outros. Não, o apóstolo Paulo rende graças a Deus. A fé em Cristo e o amor por Deus e pelo próximo decorre dessa comunhão genuína com Cristo. Eles só estão crescendo em fé, eles só estão amando mais porque Deus graciosamente está concedendo isso àquela igreja em Colossos. É por isso que o apóstolo Paulo está rendendo graças. E depois de render graças até o verso 4, ele continua acrescentando mais um motivo da graça. E esse motivo agora é por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Aqui é importante destacar o autor, o teólogo Hendricks, ele até destaca a chamada tríade da família de Deus. Tríade vem de 3, né? Então, nós vimos aqui, Paulo já falou da fé, ele está dando graças a Deus pela fé em Cristo Jesus, que estava havendo nos cristãos em Colossos. Ele destacou o amor um pelos outros, e agora, para complementar essa tríade, ele vai anunciar a esperança, né? Nos evangelhos, né, nós vemos quando Cristo está anunciando as boas novas, ele sempre toca na fé, ele sempre toca no amor, e as suas mensagens sempre trazem conteúdo de esperança. Sempre traz esperança. E o apóstolo Paulo, ele não perde de vista disso.
Ao mesmo tempo que ele fala da fé, que ele fala do amor, ele destaca essa ação de graças a Deus porque existe uma esperança que está preservada para esses cristãos em Colossos. E para nós nos aprofundarmos mais um pouco no que é essa esperança, é importante nós buscarmos na própria Escritura. A Bíblia fala a respeito da esperança. Se nós abrirmos em Romanos capítulo 8, verso 20, o apóstolo Paulo ele vai se aprofundar naquilo que envolve a esperança. Romanos capítulo 8, a partir do verso 20, diz assim, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem sujeitou o homem? Sujeitou toda a criação por conta do pecado, sujeitou a vaidade, na esperança de que a própria criação ela será redimida. Olha só, a esperança, ela será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação em um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, não somente a criação, mas nós também, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E agora o apóstolo Paulo vai enfatizar a questão da esperança, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Irmãos, esperança, como a própria palavra diz, é esperar em algo, em uma promessa vindo da parte de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz no verso 5, a esperança que vos está preservada nos céus. Não é uma esperança terrena, não é uma esperança para um futuro aqui nessa terra. O apóstolo Paulo está chamando os cristãos a meditarem numa esperança que vem do céu. Como nós vimos em Romanos 8, uma esperança de que todas as coisas serão redimidas em Cristo. Nós estamos aqui nesse mundo ainda, um mundo caído, um mundo afligido pelo pecado, um mundo com sofrimento, com dores, com morte. Mas existe uma mensagem de esperança no Evangelho de Cristo que fala que todas essas coisas são passageiras e nós devemos esperar com paciência, como o apóstolo Paulo diz, até o momento onde essas coisas, todas as coisas serão de uma vez por todas redimidas por Deus, esse processo fatal, esse processo final e completo, onde realmente não haverá mais dor, não haverá maldade, não haverá resquício de pecado e nem demais consequências disso. Depois de anunciar a fé, o amor e a esperança, dando graças a Deus por isso, o apóstolo Paulo enfatiza um ponto no verso 6, que ele vai falar, que é interessante que isso também é aplicado a nós. Ele vai falar: vos está preservado nos céus, verso 5, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. A esperança decorrente da verdade da palavra do Evangelho, da pregação, que chegou até vós. O Evangelho, a pregação do Evangelho chegou até vós. Mas somente em Colossos? Não, o apóstolo Paulo está falando, como também em todo o mundo. E está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. A fé que Paulo está trabalhando, a fé em Cristo, na epístola, não é uma fé que está presente somente em Colossos. A pregação do Evangelho já tinha tomado toda aquela região em torno do Mediterrâneo e ela estava frutificando a fé verdadeira, ela estava crescendo em números. Nós vimos isso no livro de Atos, como a igreja crescia de modo avassalador, muito rápido, como realmente Deus, por meio de sinais e maravilhas, por meio de seus apóstolos anunciando o Evangelho, estava causando um grande tumulto naquela antiguidade, no mundo antigo.
e eles deviam confiar que o Deus que estava fazendo essa fé frutificar em toda a parte onde ela estava sendo anunciada, não era somente para eles, era para todos. E depois de enfatizar isso, o apóstolo Paulo entra numa questão interessante que vai ligar ao contexto da epístola. Nós vimos novamente, eu vou enfatizar isso várias vezes, que é importante ter isso em mente. Para toda a exposição do livro, a igreja estava sendo atacada por falsos ensinos que buscavam minar a obra de Cristo, a obra verdadeira de Jesus Cristo para salvar o seu povo, buscando a primazia de anjos, uma ênfase ao estudo dos anjos, diminuindo a obra de Cristo e trazendo questões que envolviam a sombra, ou seja, a lei. Então nós temos a questão da epístola, que vai trabalhar muito a ênfase que estava se dando no falso ensino a anjos, e o apóstolo vai afirmar que na verdade Cristo é superior aos anjos. Nós vamos ver a questão que envolve essas vãs filosofias que buscam diminuir a pessoa do Senhor Jesus Cristo e fazer com que os cristãos em Colossos retroagissem ao período da lei cerimonial, como se Cristo não tivesse vindo, como se Cristo não tivesse morrido e como se seu sangue fosse ineficaz para cumprir todos os aspectos da lei cerimonial. Então é importante nós termos isso em mente. É por isso que o apóstolo Paulo está agora falando de um ministro de Cristo, Epáfras. O apóstolo Paulo, no verso 7, vai falar que esses cristãos em Colossos, eles foram instruídos por Epáfras. E ele vai falar que Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, quanto a vocês, Colossos, fiel ministro de Cristo. Qual é o intento de Paulo escrever essa frase? O apóstolo Paulo está dizendo: irmãos, vocês em Colossos, vocês santos e fiéis ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, cuidado com o que vocês estão ouvindo, que diverge e vai na contramão daquilo que Epáfras anunciou. O apóstolo Paulo, com a sua autoridade como apóstolo de Cristo, ele está dizendo que o que foi pregado por Epáfras, a instrução que eles receberam de Epáfras, era a verdade do Evangelho. Provavelmente, aqui a gente conjectura, porque não há isso no texto, provavelmente esses lobos que estavam entrando na igreja em Colossos estavam minando o ensino de Epáfras, estava trazendo questionamentos quanto à autoridade de Epáfras como ministro de Cristo, buscando minar o seu ensino, buscando minar a verdade do Evangelho. E o apóstolo Paulo escrevendo, ele está reafirmando: o que Epáfras anunciou a vós outros é verdade da parte de Deus, é a verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que está na contramão disso deve ser rechaçado e não deve ser aceito. Epáfras então é um fiel ministro de Cristo, como nós vimos na introdução. Provavelmente Epáfras que ouviu do Evangelho quando Paulo pregava em Éfeso, e que teve com Paulo por diversas vezes em Roma, quando ele estava na sua prisão domiciliar, como nós vimos no final de Atos. Entrando então no verso 8 em diante, agora Paulo já vai introduzir a questão da oração pelos Colossenses. Nós vimos então verso 8, o qual Epáfras também nos relatou a respeito do amor do Espírito. Nós vimos a questão da fé, do amor pelos outros, e agora o apóstolo Paulo está enfatizando que esse amor é no Espírito, é um amor verdadeiro, um amor que decorre de Deus. E ele então, no verso 9, começa a dizer: por esta razão, por tudo isso que eu disse, ou seja, pelos motivos das ações de graças que eu rendi a Deus, por causa da vossa fé, por causa do seu amor uns pelos outros, por causa da pregação fiel da palavra pela vida de Epáfras, por tudo isso que vocês estavam experimentando vindo da parte de Deus, o apóstolo Paulo agora inicia um momento de oração pela vida desses colossenses. Por essa razão, também nós, ele e Timóteo, não somente os dois, mas todos aqueles cristãos que estavam recebendo relatos vindo de Epáfras sobre a igreja em Colosso, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e em todo entendimento,
espiritual. O apóstolo Paulo está dizendo que, apesar dele não estar presente fisicamente em Colossos, o apóstolo provavelmente nunca pisou em Colossos, né? Nós não temos registro, pelo menos, do apóstolo Paulo em Colossos, somente lá em Éfeso. É bem provável que Epáfras estava sempre levando, ou por meio de cartas, ou pessoalmente visitando o apóstolo Paulo em Roma, né? Nós não sabemos qual seria a circunstância disso, mas ele estava relatando os detalhes daquilo que estava acontecendo em Colossos. Veja, Paulo está em Roma, ele está sabendo das coisas que estão acontecendo em Colossos, e nós conseguimos ver aí a unidade da igreja. A unidade da igreja. O apóstolo Paulo está preocupado. O apóstolo Paulo primeiro agradeceu a Deus pelas maravilhas que está acontecendo lá, e agora o apóstolo Paulo vai começar a orar pela vida desses irmãos depois desses relatos. E nós vamos ver no decorrer da carta que esses relatos são relatos que estão trazendo não somente ações de graças a Deus, mas também grande preocupação ao apóstolo Paulo por causa dos ataques. E o apóstolo Paulo, então, ele começa a enfatizar a questão que envolve o conhecimento. Já que esses irmãos estão sendo atacados principalmente na questão que envolve o intelecto, que lógico vai redundar numa prática errônea, o apóstolo começa a orar pedindo a Deus para que esses irmãos em Colossos, eles viessem a transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. Ele está pedindo ao Senhor que os irmãos que se encontram lá, que eles transbordem no conhecimento que envolve a tua vontade. Que eles sejam tomados de toda a sabedoria e todo entendimento espiritual. Isso é necessário. Esses irmãos estão sendo atacados por vãs filosofias, por sofismas, por pessoas que dominam a oratória, por pessoas que têm um certo raciocínio lógico bonito, tem um estilo bonito no falar. Eles são sofistas. Eles são sofistas, são aqueles que no falar bonito, no falar estiloso, eles enganam, são enganadores. Senhor, que eles venham a transbordar pelo conhecimento da sua vontade, que eles transbordem de toda a sabedoria, de todo entendimento espiritual. O apóstolo sabe que isso é um problema espiritual. É necessário ter os olhos da fé, o discernimento espiritual para lidar com esses problemas, para lidar com esses ataques que nós sabemos que vêm de dardos inflamados de Satanás, que está sempre ao derredor da igreja de Cristo, buscando abocanhá-la. O apóstolo Paulo não perde vista esse aspecto espiritual. E qual o fim? Qual a finalidade deles crescerem nesse conhecimento da vontade de Deus, de tal ponto que vai transbordar isso deles, de toda a sabedoria e entendimento? Para qual fim? O apóstolo Paulo fala no verso 10, a fim de que eles viessem a viver de modo digno do Senhor. Esses ataques que eles estão sofrendo está colocando em risco a fé dos cristãos lá. O destino deles irá dizer se eles vão viver de modo digno do Senhor ou não. Se eles vão permanecer fiéis àquele evangelho simples, genuíno e profundo de salvação anunciado por Epáfras, ou se eles vão dar ouvidos a essas vãs filosofias, ao retorno à sombra, aquele ensino judaico, judaizante, que anula a obra de Cristo e enfatiza a lei. O apóstolo Paulo está orando para que eles transbordem, para que eles tenham discernimento espiritual, para que eles possam viver de modo digno. Existe um modo digno. O cristão, depois de salvo, depois de lavado e remido pelo sangue de Cristo, ele não é chamado a viver como ele quer. Existe um modelo nas Escrituras de como aquele fiel e santo que nós vimos no início do capítulo deve-se viver para a glória de Deus. Existe um modo digno do Senhor. E a contrário senso, existe um modo que você não é digno do Senhor.
um estilo de vida que não glorifica a Deus, um estilo de vida que não condiz com aqueles que foram salvos, que foram remidos e que tem a esperança que nós vimos aqui de redenção e de viver uma vida eterna com Deus. Aqueles que confessam a fé em Jesus Cristo e abraçam a fé como um todo, todas as suas doutrinas verdadeiras, eles devem viver, as doutrinas devem ecoar na prática. Eles devem viver de modo a glorificar a Deus, de modo que as pessoas que estão ao seu redor testemunhem que realmente lá vai um cristão. Lá vai aquele que é santo, que é fiel, que é separado dos demais. Lá vai aquele que não é contado na multidão como mais um. E aqui fica um questionamento para nós. Será que onde nós estamos, pela providência de Deus, porque Deus governa todo o cosmos e nada é aleatório e sem propósito, será que onde nós estamos hoje